3 motivos para você não se meter, em hipótese alguma, em relacionamento se você é pobre. Vim trazer os 3 principais, embora existam muitos. Acho que mais 10 motivos aí, mas os 3 mais importantes. Olha só, eu sei que tem muita gente aqui no canal que deseja ter um relacionamento. Não julgo ninguém. Ainda existem mulheres de valor, assim como homens. Mas eu sei que existem pessoas que têm esse sonho. E, para os outros que não querem de forma nenhuma, talvez esse vídeo não seja para vocês. Mas vale a pena vocês ouvirem o que eu tenho para falar, ainda para reforçar ainda mais. Mas vamos lá. O primeiro motivo. Você precisa ter senso de prioridade na vida. Vou te fazer uma pergunta. Você tá com uma dor na orelha. Você machucou, arranhou a orelha, entendeu? E tá com um corte de 30 centímetros na perna. O que você vai sarar primeiro? O que você vai se preocupar em tratar primeiro? É claro que é o corte na perna, né? Dá os pontos ali pro médico. Depois você vai lá e coloca um curativo, desinfeta. Prioridade, né? E quando o homem é pobre, a prioridade é dinheiro. Eu falo muito sobre espiritualidade aqui. Eu falo muito sobre o intelecto. Eu falo muito sobre o corpo. Mas a verdade é que a gente vive num mundo material. Nunca se pode esquecer disso. Beleza. Você não vai, de forma nenhuma, em hipótese alguma, passar de certos pontos pelo material. Ou seja, princípios, valores e tudo mais, honestidade. Mas, para ganhar dinheiro, para se tornar independente financeiramente, principalmente o cara que vem da pobreza, não tem almoço grátis. Eu não venho aqui falar para vocês que é tudo bonitinho, mar de rosas. É difícil pra caramba. Pra um caramba. Sair de uma posição de desempregado, assalariado, para uma posição onde você tenha uma condição financeira pelo menos estável, uma reserva de emergência, mais ou menos um salário, é muito difícil. Quanto mais uma independência financeira que você fale, não, tô tranquilaço agora. Vai exigir anos de entrega da sua vida. E a não ser que você não ligue, né, para ter uma vida digna. Quando eu falo de dignidade, eu falo de ter a sua própria casa, ter um meio de locomoção, ter a sua liberdade em certo grau, enfim, deitar a cabeça no travesseiro sem preocupações e conseguir dormir. Porque todo mundo sabe, eu já falei isso aqui em diversos vídeos, na minha concepção, eu tiro pela minha vida. A pior fase psicológica da minha vida foi a fase de extrema pobreza que eu já passei. Então, um homem não consegue, a maioria dos homens, vão ter homens que conseguem, mas enfim, isso aí é 1 em 1 milhão, mas a maioria dos homens vai desenvolver sérios problemas psicológicos com a ausência do dinheiro, com a escassez financeira. Essa é a verdade. Então, cara, se essa é a prioridade máxima, senso de prioridade, bom senso. Não se meta. Não faça a cagada e a burrada de se meter em relacionamento, ficar buscando relacionamento, quando essa não é uma prioridade, cara. Na verdade, nunca é uma prioridade. Relacionamento tem que ser consequência, entendeu? E ainda que aconteça essa consequência, se você está no estado de construção, priorize o seu estado de construção. Porque relacionamento demanda muito tempo, muito dinheiro e muita energia. Ainda que você ache uma mulher que não é consumista, que não vai gastar dinheiro, vai gastar energia, precisa de tempo para ser um relacionamento de verdade. Tô falando de relação de verdade. Precisa de tempo, planejamento e energia. Nesse momento você não tem energia e tempo para isso. E dinheiro, principalmente. Você tem que alocar toda a sua concentração, a sua energia e o seu tempo no desenvolvimento financeiro. Entendeu? A maioria dos caras que estão aí buscando relacionamento enquanto ainda não se desenvolveram financeiramente são caras carentes, egoístas. Você precisa ser egoísta, mas não nesse sentido. No sentido oposto. Egoístas no sentido de que pegam uma mulher, colocam uma mulher para viver dificuldade junto com eles, né? Porque não sabem lidar com a própria companhia. Ele não quer passar pelo agogil, ele não quer passar por esse período de solitude onde ele precisa se construir. Ele não quer passar por isso sozinho. E aí ele pega lá uma outra pessoa, tira a pessoa da casa dela. Isso acontece muito. Tira a mulher da casa dela e bota ela para passar dificuldade e necessidade. E aquilo drena energia. Depois ela cobra. Não quer que cobre, né? Você sabe de todas as necessidades que uma mulher tem. Você sabe a psicologia feminina. Elas têm mais necessidades do que nós. Se você tiver uma filha mulher um dia, você vai ver que filha mulher gasta muito mais do que filho homem, já desde o nascimento. E é assim. Elas têm maiores necessidades do que nós, o que requer mais recursos do que nós. É isso. E você precisa ter recurso para ter um relacionamento. Não adianta, entendeu? Então vai daí. O segundo motivo é que, nesse momento, você precisa de todo foco e concentração. E esse relacionamento vai tirar o seu foco e a sua concentração. Queira você ou não, vai brigar com o seu foco e com a sua concentração nos seus projetos. Ela vai, querendo ou não, disputar atenção e energia com você, com o seu objetivo, com a sua profissão, seja lá o que for.
E quando você estiver extremamente focado, isso vai gerar uma série de problemas, porque você sabe que está focado em uma coisa construtiva. Você não está na rua zanzando, fazendo merda, mas ela vai cobrar de você atenção. E aí você vai ficar puto da vida. Porque você vai pensar assim: porra, eu não tô em bar, eu não tô em festa. Tudo bem, eu tô ausente a maior parte do tempo, mas eu tô trampando, eu tô trabalhando, eu tô tentando fazer essa parada dar certo. E tem uma pessoa me cobrando atenção, me cobrando mensagem, me cobrando tempo. E isso vai te gerar um desgaste emocional muito grande. Um cabo de guerra. Você vai se sentir pressionado. E algum dos dois lados vai ter que ceder. Existem muitos homens que cedem no lado profissional, abrem mão da carreira. A mulher cobra tanto, e aí ele fica com a mulher. Depois o relacionamento acaba e o cara fica na merda. Inclusive, muitos mentorados vêm até mim com esse problema. Abriram mão de tudo, perderam tudo, abriram mão da carreira e depois o relacionamento não deu certo. O cara fica ferrado e arrependido, pensando: porra, eu fiz cagada, eu devia ter investido no meu profissional. Porque se você investir no seu profissional e conseguir progredir, aquilo ali é seu. Acabou. É seu patrimônio. O recurso intelectual que você adquire, os recursos técnicos, a empresa que você constrói, tudo aquilo é seu. Aquilo é sólido. Aquilo não é um ser humano que pode decidir de uma hora para outra ir embora. Aquilo é seu. Então vai ficar nesse cabo de guerra e vai ser um desgaste de energia tremendo. Nesse momento, você precisa ser egoísta no bom sentido, no sentido de autopreservação, entendeu? Você precisa ser egoísta nesse momento. Falar: porra, eu preciso focar em mim mesmo, preciso me desenvolver, eu preciso disso, o meu futuro depende disso. E se eu não construir isso, eu não posso realizar mais coisas da vida. Se você, cara, vai lá na pirâmide de Maslow, se você passa uma vida inteira focado só em sobrevivência, ganhando muito pouco, na merda, você não consegue focar e evoluir outras coisas na vida. Não adianta. Um ser humano em estado de sobrevivência constante, estresse constante, sem saber se vai conseguir pagar o aluguel amanhã, sem saber de nada, com várias coisas querendo realizar, e não consegue, vai estar sempre frustrado, vai estar sempre com medo, vai estar sempre numa esfera energética muito baixa, com poucos recursos. É muito, muito desgastante viver essa vida aqui, nessa terra. Então a gente precisa alocar recursos, a gente precisa. O homem, principalmente o homem, precisa. E a gente tem poucas oportunidades para fazer isso. A vida é muito curta. Você precisa saber definir prioridade. Você vai ficar a vida toda assim, correndo atrás de dinheiro, aí é com você. Mas pelo menos por um tempo, você precisa se dedicar. E eu recomendo que seja no começo da sua vida, porque é onde você tem mais tempo, onde você tem mais energia, vigor e força, beleza? Então é isso. Desenvolva esse egoísmo que te autopreserva. É bom pra você, senão você não consegue se desenvolver. Cara, você com a cabeça cheia de dívida, cheia de boleto, não sabe se vai pagar o aluguel, se vai ser despejado, cobrança daqui, cobrança dali. O dinheiro nunca dá pra quase nada. Cara, como é que você vai se desenvolver intelectualmente? Como é que você vai se desenvolver financeiramente? Espiritualmente? Fala pra mim. Fisicamente. Você não tem dinheiro pra investir numa boa alimentação. Não tem. Com nada. Nada desenvolve, velho. Nada desenvolve. Isso aqui é inteligência, cara. Você forma uma estrutura, uma base, pra depois você começar a se desenvolver em outras áreas. Pra sobrar tempo, né? O homem se desenvolveu, sabia? Mentalmente, tecnologicamente, muito pouco no período paleolítico. Depois, no período da agricultura, o homem começou a se desenvolver mais. E depois que o homem foi se organizando em grupos, né? E tendo mais tempo para pensar, para refletir, que ele garantiu ali a sobrevivência dele. Principalmente no período da Renascença, onde teve um boom, onde as guerras pararam um pouco. E os homens tinham a sobrevivência meio que garantida. Eles tinham mais tempo para pensar em outras coisas. Surgiram grandes inventores, grandes artistas, escultores e por aí vai. É só você estudar. Filósofos. Os homens tinham mais tempo. Nunca se produziu tanta coisa. Por quê? Porque saíram daquela luta e fuga, daquela sobrevivência constante. Não sei o que vai ser amanhã. Então se preocupe primeiro em fazer a sua fortaleza, cara. Se você quiser entrar numa relação, entendeu? E o último motivo aqui é que, probabilisticamente, principalmente se você é novo, a sua relação não vai durar. Isso é probabilístico. Tô falando de probabilidade. Pode acontecer. Mas a probabilidade é que não. A maioria dos relacionamentos, principalmente hoje, não dura aí a longo prazo. Principalmente relacionamentos de pessoas jovens. Então, provavelmente, você vai investir muito tempo e energia que deveria estar sendo investido em você. Eu não falo nem numa carreira, nem no seu empreendimento, no que você quer fazer. Em você. Você vai jogar tudo isso para esse relacionamento. Daqui a 2, 3 anos, essa relação vai acabar.
você vai sair desgastado emocionalmente. Você vai sair ferrado emocionalmente. Você vai sair drenado energeticamente. E vai falar, puta que pariu, que cagada que eu fiz. Eu abri mão. Eu poderia ter alocado muito mais recursos. Hoje eu estaria muito mais desenvolvido. Entendeu? Não é pra você desistir, cara. Não tem que desistir. Mas vai bater em você esse desespero. E tu vai ficar mal por um tempo. Vai falar, caralho, que cagada que eu fiz, cara. Uma coisa que não deu em nada. Amanhã ela tá passando na rua ali com outro cara. E tu vai falar, eu abri mão de um monte de coisa. Eu abri mão de investir em mim mesmo. Foquei num relacionamento e agora se foi. Provavelmente você vai fazer parte dessa estatística. Então seja concentrado, cara. Concentre-se no seu objetivo. E o homem sem recursos não faz nada. Essa é a verdade. Nesse mundo, cara, nessa vida, homem sem recursos não faz nada. Não consegue investir. Ele até consegue, mas, cara, muito pouco. Então, se desenvolvam financeiramente de forma lícita, de forma organizada. Foquem em vocês. Vocês vão se tornar seres humanos melhores. E aí depois vocês vão ter muito mais consciência, maturidade. O tempo vai passar. Nesse processo de construir o império de vocês, vocês vão ficar muito mais inteligentes, mais sábios, para depois se permitir, né? Colocar ali uma candidata na sua vida e tudo mais. As coisas vão acontecendo. É o que eu falei, tem que ser consequência. Mas o homem vira homem construindo a sua independência. E isso está em Gênesis. Isso foi determinado para nós. Quando Adão é expulso do paraíso, o que Deus fala para ele? A partir de hoje, tu viverás do suor do teu rosto. Entendeu? A tua casa virá do suor do teu rosto. Então, se preocupa agora em suar. Suar a sua mente. Principalmente se você é jovem. Mete marcha no processo. Depois você vai conseguir conquistar. Com determinação, com garra, com força, com perseverança. Não desiste. Você vai conseguir chegar lá. Entendeu? E aí você vai ter... Quando você se estabelecer, aí você tem tempo para focar em outras coisas. O que você quiser. Se você quiser viajar o mundo, você vai. Se você quiser investir num relacionamento, você vai. Se conhecer alguém, aí sim, mas com mais prudência. Enfim, mas esses são os 3 motivos, na minha perspectiva, os mais importantes. Existem muitos outros, né? Ah, tá. Mas acho que só esses 3 aqui já são suficientes para te convencer disso. Então é isso. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.